todos. Agradecemos a presença dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, dos servidores da Câmara, dos que nos acompanham de forma virtual, declarando aberta a 34ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Fortim. Chamada regimental: Carlos Alberto Cipião, Giancarlo Monteiro de Souza, Flávio Cavalcante de Lima, Francisco Roberto Barbosa, Gerardo Correia da Silva Júnior, eu, Keitiane Meira da Silva Simonassi, Márcia Vieira dos Santos Nogueira, Marcos Cavalcante de Souza, Monique Ribeiro da Costa, Orlando da Costa Oliveira e Raimundo Tomás de Souza. Nenhum vereador ausente. Dando início aos nossos trabalhos, convidamos a todos os presentes para juntos entoarmos o hino do município de Fortim, conforme resolução número 02 de 2018. Num pedaço do nosso Brasil, tu estás imponente a crescer. Do teu nome se faz a história que teu povo jamais vai esquecer. Forte, do forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. De tuas águas sai o sustento pro teu povo humilde e vencedor, carregando as marcas do passado que ajudam a te fortalecer. Forte, do forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Nesta terra abençoada por Deus, cultivamos a semente do progresso, que nasceu e logo floresceu, fazendo do Fortim o lugar certo. Forte, do forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Nos manguezais, na praia, no rio, o vento assobia o teu hino, hino que canta a luta e a vitória, da tradição que faz a história. Forte, do forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. És criança na flor da idade, com brilho e garra no olhar, orgulho daqueles que batalharam pra conseguir te emancipar. Forte, do forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Forte, do forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar.
Dando início ao pequeno expediente, faremos a leitura, discussão e votação da ata da 33ª sessão ordinária de 2022, realizada em 18 de novembro de 2022. O Rafael com a leitura da ata. Ata da 33ª sessão ordinária da 8ª legislatura do segundo período legislativo do ano de 2022 da Câmara Municipal de Fortim. Às 18 horas do dia 18 de novembro do ano de 2022, na sede da Câmara Municipal de Fortim, situada no Shopping Boulevard, Rua Joaquim Crisóstomo, número 1049, primeiro andar, ao centro de Fortim, realizou-se mais uma sessão ordinária convocada pela presidente da mesa diretora, em conformidade com o regimento desta augusta Casa Legislativa. Sob a presidência da senhora Keitiane Meira da Silva Simonaz, vice-presidente o senhor Orlando da Costa Oliveira, primeiro secretário o senhor Raimundo Tomás de Souza, segundo secretário o senhor Gerardo Corrêa da Silva Júnior, e dos vereadores Carlos Alberto Cipião, Giancarlos Monteiro de Souza, Flávio Cavalcante de Lima, Francisco Roberto Barbosa, Márcia Vieira dos Santos Nogueira, Marcos Cavalcante de Souza e Monique Ribeiro da Costa. Ao todo, 11 vereadores presentes, nenhum ausente. Estando presente a maioria dos vereadores, a senhora presidente abriu a sessão desejando uma boa noite a todos. Neste momento, convidamos a todos os presentes para entoarmos o hino do município de Fortim, conforme a resolução número 2 de 2018, de 14 de maio de 2018. Iniciando o pequeno expediente, o servidor designado, o senhor Rafael Alfredo dos Santos, fez a leitura da ata da 32ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2022, conforme a forma regimental desta Casa Legislativa. A mesma foi discutida e aprovada por unanimidade. Em seguida, fez a leitura das seguintes matérias: proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2022, de autoria do Poder Legislativo; projeto de lei número 23 de 2022, de autoria da vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira; projetos de lei número 24 e 25 de 2022, de autoria do vereador Marcos Cavalcante de Souza; projeto de lei número 26, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião; projetos de lei número 27 e 28, de autoria do vereador Orlando da Costa Oliveira; projetos de lei número 29, 30 e 31 de 2022, de autoria da vereadora Monique Ribeiro da Costa; projetos de lei número 32 e 38, de autoria da vereadora Keitiane Meira da Silva Simonaz; projetos de lei número 33 e 34, de autoria do vereador Giancarlos Monteiro de Souza; projetos de lei número 35 e 36, de autoria do vereador Raimundo Tomás de Souza; projeto de lei número 37 de 2022, de autoria do vereador Gerardo Corrêa da Silva Júnior; projeto de lei número 39 de 2022, de autoria do vereador Flávio Cavalcante de Lima; projeto de lei número 40 de 2022, de autoria do vereador Marcos Cavalcante de Souza; requerimento número 101 de 2022, de autoria da vereadora Keitiane Meira da Silva Simonaz; requerimento número 102 de 2022, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião; requerimento número 103 de 2022, de autoria do vereador Marcos Cavalcante de Souza. Iniciando o grande expediente, nenhum vereador fez uso da palavra. Iniciando a ordem do dia, a presidente verificou a presença da maioria dos vereadores e em seguida colocou em discussão e em votação as seguintes matérias: projeto de lei número 19 de 2022, de autoria da vereadora Monique Ribeiro da Costa; projeto de lei número 20 de 2022, de autoria do vereador Gerardo Corrêa da Silva Júnior; projetos de lei número 21 e 22, de autoria da vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira; indicação número 4 de 2022, de autoria da vereadora Keitiane Meira da Silva Simonaz; requerimento número 99, de autoria do vereador Raimundo Tomás de Souza; requerimento número 100, de autoria do vereador Giancarlos Monteiro de Souza, todos aprovados por unanimidade. Em seguida, a presidente declarou encerrada a ordem do dia e deu início às explicações pessoais. Fizeram uso da palavra Monique Ribeiro da Costa, Gerardo Corrêa da Silva Júnior, Raimundo Tomás de Souza, Orlando da Costa Oliveira, Keitiane Meira da Silva Simonaz,
Márcia Vieira dos Santos Nogueira, Marcos Cavalcante de Souza e Carlos Alberto Cipião. Iniciando a tribuna livre. A presidente chamou para fazer uso da palavra Elaiê, Meirinha e Josimeire. Logo após, a presidente declarou encerrada a 33ª sessão ordinária de 2022, às 20h13, e nada mais havendo a constar nessa sessão, eu, Raimundo Tomás de Souza, na qualidade de primeiro secretário, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será devidamente assinada pelo vice-presidente, pelo segundo secretário e por mim. A ata está em discussão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada. Leitura dos requerimentos 104 e 105 de 2022, ambos de autoria do vereador Orlando da Costa Oliveira. O Rafael com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 104 de 2022. Excelentíssima senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador Orlando da Costa Oliveira, no gozo de suas atribuições legais, vem requerer à mesa diretora desta Casa Legislativa, ouvido o plenário na devida forma regimental, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, bem como à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, solicitando a retirada de vários troncos de árvores e entulho de resto de obra de construção causado por moradores. Os mesmos ficam localizados na rua José Bandeira Gondim, como ponto de referência nas proximidades da casa do Coronel Tomás. Justificativa. Esta solicitação se faz necessária para atender às reivindicações de munícipes que residem na citada rua. O citado material já fazem alguns meses que lá estão. Vale ressaltar que esses troncos de árvores e entulhos de obras foram colocados por moradores, pois muitos têm o hábito de fazer extração de árvores e colocam em cima dos canteiros das ruas e não se prontificam de retirá-los. Assim, ficam outros moradores fazendo críticas que a rua está cheia de entulho e visivelmente com aspecto de mal cuidada. Por isso, se faz necessário a retirada dos mesmos, conforme fotos em anexo. Assim, diante da justificativa de tal pedido, solicito dos nobres pares unânime aprovação diante da importante proposição. Requerimento número 105, de 2022. Excelentíssima senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador Orlando da Costa Oliveira, no gozo de suas atribuições legais, vem requerer à mesa diretora desta Casa Legislativa, ouvido o plenário na devida forma regimental, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, bem como à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, solicitando o serviço de limpeza nas mediações do Mirante, localizado na sede de Fortim, pois o mato está seco, contendo muito lixo, como garrafa PET, entre outros. Justificativa. Esta reivindicação se faz necessária, pois o Mirante é um ponto turístico do município e sempre é bom estar limpo, deixando assim com melhor aparência para os turistas. A limpeza na área acima mencionada se faz necessária, pois há grande acúmulo de mato seco, podendo se tornar um criadouro de insetos e animais peçonhentos, como escorpiões, cobras, ratos e baratas, e do Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Assim, diante da justificativa de tal pedido, solicito dos nobres pares unânime aprovação diante da importante proposição. Leitura do requerimento 107 de 2022, de autoria do vereador Marcos Cavalcante de Souza. O Rafael com a leitura do requerimento. Requerimento número 107 de 2022. Excelentíssima senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador Marcos Cavalcante de Souza, no gozo de suas atribuições legais, vem requerer à mesa diretora desta Casa Legislativa, ouvido o plenário na devida forma regimental, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, bem como à Secretaria Municipal de Turismo, solicitando a recuperação da escada que dá acesso à descida dos banhistas até a faixa de areia na praia do Pontal de Maceió, próximo às falésias do pôr do sol na cidade de Fortim. Justificativa.
A escada existente na Praia do Pontal de Maceió encontra-se danificada por conta da maré, colocando os frequentadores em situação de risco e dificultando a locomoção dos mesmos, sendo eles nativos e turistas, uma vez que o local é muito frequentado por conta do atrativo, que é a vista do pôr do sol. Com isso, solicita a recuperação em caráter de urgência, pois se aproxima o período festivo de fim de ano e o fluxo de frequentadores, consequentemente, irá aumentar. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores. Leitura do requerimento 108 de 2022, de autoria do vereador Flávio Cavalcante de Lima. Rafael, com a leitura. Requerimento número 108 de 2022. Excelentíssima senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador Flávio Cavalcante de Lima, no gozo de suas atribuições legais, vem requerer à mesa diretora desta Casa Legislativa, ouvido o plenário na devida forma regimental, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao excelentíssimo prefeito Anselmo de Souza Ferreira e ao secretário de Desenvolvimento Urbano, solicitando sinalização, enlarguecimento e acostamento entre a ciclovia e a pista na CE 123, especificamente do perímetro sede a Pontal de Maceió. Justificativa. No perímetro onde está sendo solicitado, as pessoas estão tendo dificuldades para entrar em suas residências e estão temendo o pior, pois ficam parados em cima da pista, bloqueando a passagem por motivo de pouco espaço. O mesmo compreende uma área com grande circulação turística e de pessoas. Assim, se faz necessário também a sinalização para evitar acidentes. Diante o exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o apoio necessário e também aos nobres vereadores para aprovação da presente propositura. Com esta leitura, a gente já finaliza o pequeno expediente e inicia aqui o grande expediente. Momento de... Pois não, Betinho? É sobre esse requerimento do Flávio, que pede para o enlarguecimento e acostamento entre a ciclovia e a pista. É uma obra que está em andamento. Eu queria uma explicação melhor como é que vai fazer esse alargamento, se já está em fase de construção a ciclovia e de onde vai surgir esse espaço para que haja esse alargamento. Alargamento entre a pista e a ciclovia. Eu gostaria de uma explicação melhor, que eu não entendi essa solicitação desse requerimento. Flávio, por favor. Boa noite a todos. Senhor vereador, eu acho que esse enlarguecimento ele pode ser feito no outro lado da pista, já que a ciclovia está sendo construída e não tem mais como mexer, né? Porque já praticamente quase a metade da obra está pronta, né? Eu acho que no outro lado podia fazer o enlarguecimento e assim dar o espaço pelo lado da ciclovia desse acostamento. Então, nesse caso, a redação deveria ser diferente do requerimento. Não, porque né? o requerimento está pedindo enlarguecimento da pista, não é da ciclovia, ele está falando da pista onde os carros circulam. Ele está pedindo enlarguecimento da pista para, com isso, possa se criar esse acostamento ao lado da ciclovia. O pedido do requerimento é enlarguecimento do asfalto, já que o asfalto não tem acostamento. E aí cria-se um acostamento. Aqui diz o seguinte, na leitura, pelo que eu entendi, aqui eu estou ao prefeito Anselmo de Souza Ferreira e ao secretário de Desenvolvimento Urbano, sinalização, enlarguecimento e acostamento entre a ciclovia e a pista. Aqui está pedindo entre a ciclovia e a pista, e não no lado paralelo ao asfalto. Betinho, só uma parte aí. Pode sim. Até porque, Flávio, já existe no projeto, no projeto da ciclovia, já existe um alargamento depois de terminar a ciclovia do lado direito, ter um encostamentozinho do lado esquerdo, em toda pista, circulando de Fortinho ao Pontal. Isso já está incluído no projeto do prefeito. Do lado do Carro do Cristo ali vai ter um encostamentozinho, não sei a metragem, se é 1 metro, se é 1 metro e alguma coisa, mais 1,5 metro, mas já existe isso incluído no projeto que está sendo concluído a ciclovia. O mau entendimento, o vereador, não sei se você tem o mesmo, se é isso também que você está querendo dizer, porque assim, o acostamento se fazia necessário
ao lado da ciclovia. Por quê? Porque os carros que param naquele sentido, a Pontal do Maceió, que precisam passar para outro lado. Vou dar um exemplo aqui. Monique, que mora ali do outro lado, né? Um exemplo aqui ela vai entrar para a casa dela. Ela vai parar onde? Se está vindo o carro de lá para cá, ela vai parar no meio do asfalto. Até eu questionei essa parte aí com alguns amigos, mas aí diz que teve um estudo com o engenheiro de trânsito, e a realidade é nós se educar com o trânsito. É nós ir até uma parada daquela, uma parada que tem para a gente fazer o retorno e se voltar para o lado, assim me explicaram, entendeu? Entendeu? Que não tem aquelas paradas, né, que de encostamento onde os carros. Tipo, eu moro a 50 metros daquela parada, eu tenho que ir lá, fazer o retorno e voltar para minha. Eu fui até fazer essa pergunta, tanto eu perguntei o cara da empresa, como eu levei até as pessoas que tinham mais entendimento do que eu não sabia. E aí me explicaram isso. Rapaz, isso aí já foi aprovado. Quando é aprovado, existiu já um engenheiro de trânsito que fez esse estudo e já foi aprovado assim. Aí eu questionei essa questão, que podia muito bem ter puxado mais um pouquinho, mas disse que não, porque aquilo ali já é feito para proteger aquela história deles, né? Quem entende? A gente não entende. Até aqui, Betinho, sua. É porque vale o que está escrito. O que está escrito diz que é entre a ciclovia aqui diz entre a ciclovia e a pista. Então, ele está pedindo o alargamento no meio, que eu acho que é impossível de fazer. Agora, se fosse a redação é que está mal formulada, porque o pensamento dele era esse. Mas, finalizou, Betinho? Eu terminei. Flávio, você tem Mas algum pode complemento? fazer, se você quiser, Mas- presidente, você pode fazer a ratificação do requerimento, dizendo você- claramente que é o enlarguecimento da pista, para que sobre, palavra bem, sobre um espaço para se fazer o acostamento do lado direito. Eu tenho um entendimento assim acerca dos requerimentos, né? Os requerimentos eles não O vinculam. sentido do requerimento é esse, enlarguecimento da via, né, pelo lado esquerdo, para que o acostamento venha para o lado direito, que eu acho que se faz necessário. No outro lado, nem tanto. Um acostamento, mas ao lado da via seria bem necessário. Aquilo que o Paperinho acabou de discutir, que ele disse que o engenheiro vai fazer retorno. Se ele vai fazer retorno para que as pessoas retornem lá e Não, voltem Flávio, não é fazer retorno. Já existem umas paradas, né? Você tem andado por Pontal e Barra, você já observou que tem entendeu? Que você encosta, onde acho que até para Pico, as paradas de ônibus. Ali a gente vai. Quem vem, eu vou lá pra casa da Monique, no caso. Aí eu vou lá perto do Christian ali, tem uma, né, ali. Aí eu vou lá, encosto, deixa eu ver como é que tá a circulação de trânsito e volto pela outra mão e vou. Foi isso que me explicaram. Na realidade não tem encostamento, porque já fizeram aquelas bases ali já para proteger o ciclista e o pedestre, né? A realidade é essa, segundo me explicaram. Mas eu acho que os motoristas são tão educados ao ponto de chegar a todos fazerem Não, mas isso. vão ter que fazer, né? Até porque no próximo ano vai ter guarda de trânsito, eu acredito, e a gente vai ter que se educar, né? Para poder nós fazer essa Mas parte. enfim, vamos torcer que dê tudo certo, né? Não, mas no caso, assim, só tomando aqui para minha palavra, os requerimentos, eles não vinculam, né? Embora sejam sugestões deste legislativo ao executivo, eles não vinculam em completo o executivo, né? A gente tem aqui uma secretaria que ele faz aquela triagem ali, analisa aquele requerimento e vê a possibilidade ou não da execução. Então, assim, se você quiser fazer o ajuste sugerido pelo Betinho, né, mesmo com as observações do Raimundinho, você fica à vontade para fazer. Se você não quiser fazer e colocar seu requerimento à votação qual tal está, também não tem nenhum problema, porque você não está vinculando. Ele vai analisar e tentar, da melhor maneira, fazer aquilo ali. Eu não vejo Não, já que o Betinho teve esse entendimento, ideia- eu Pronto. quero que faça deixe mais claro que é o enlarguecimento do Pronto. asfalto. Só vamos pontuar aí para fazer esse ajuste, conforme a sugestão aqui do Betinho, para poder a gente já colocar o requerimento na sessão seguinte, né, em votação. Deixa eu só olhar se ele não está já aqui. No caso, a gente vai tirar de pauta aqui o requerimento número 108 para incluir na sessão seguinte, já com esses ajustes.
O Flávio entende que prefere fazer já com as sugestões do Betinho. Ok? A palavra continua facultada. Antes de entrarmos aqui no grande expediente. Alguém mais deseja fazer uso da palavra nesse momento? Pronto, então vamos iniciar aqui a nossa ordem do dia, já verificando a presença da maioria absoluta dos vereadores, nenhum vereador ausente. E, de pronto, já passemos à discussão e votação em primeiro turno da proposta de emenda à Lei Orgânica número 02 de 2022, de autoria do Poder Legislativo. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2022, que insere o parágrafo 3º ao artigo 25 da Lei Orgânica do município de Fortim, para garantir aos vereadores municipais o direito previsto no artigo 7º, inciso 8, artigo 37, inciso 15 e artigo 39, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal de 1988 e da outras providências. Pronto. A votação será nominal, por ordem alfabética, como vota o líder do governo, Carlos Alberto Cipião. Voto a favor. Vereador Giancarlos Monteiro de Souza. Voto a favor, presidente. Vereador Flávio Cavalcante de Lima. Voto pela aprovação, presidente. Vereador Francisco Roberto Barbosa. Boa noite. Voto pela aprovação, presidente. Vereador Gerardo Correia da Silva Júnior. Voto a favor, presidente. Vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira. Voto a favor, presidente. Vereador Marcos Cavalcante de Souza. Voto pela aprovação, senhora presidente. Vereadora Monique Ribeiro da Costa. Voto pela aprovação. O vice-presidente da Casa, Orlando da Costa Oliveira. Senhora presidente, meu voto também é pela aprovação. Nosso primeiro secretário, Raimundo Tomás de Souza, como vota? Pela aprovação, presidente. No caso, a presidente também vota nessa proposta de emenda à lei orgânica e meu voto também é pela aprovação. A proposta de emenda à lei orgânica número 02 de 2022 está aprovada por unanimidade em primeiro turno. Discussão e votação em bloco dos projetos de lei 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 de 2022, perdão. O Rafael com a leitura das emendas. Projeto de lei número 23 de 2022 é de autoria da vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira e concede o título honorífico de cidadão fortinense ao senhor Célian Chafor. Os projetos de lei número 24 e 25 são de autoria do vereador Marcos Cavalcante de Souza e concedem o título ao senhor Fábio da Cruz Gomes, de número 24, e o de número 25 concede o título ao senhor Antônio Raimundo Silva Macedo. O projeto de lei número 26 é de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião e concede o título honorífico de cidadão fortinense ao senhor Vladimir Gomes de Oliveira. O projeto de lei número 27 e o 28 são de autoria do vereador Orlando da Costa Oliveira e concedem o título honorífico de cidadão fortinense, de número 27, ao senhor Francisco das Chagas Lima Ramos e o de número 28 à senhora Maria Elizabeth de Souza Araújo Ramos. O projeto de lei número 29, número 30 e 31 são de autoria da vereadora Monique Ribeiro da Costa e concedem o título honorífico de cidadão fortinense, de número 29 à senhora Albana Cacarucci, o de número 30 ao senhor Francisco Ferreira Neto e o de número 31 ao senhor Sérgio Ricardo da Costa Roberto. O projeto de lei número 32 de 2022 é de autoria da vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi e concede o título honorífico de cidadã fortinense à senhora Liliane Bastos Soares de Vasconcelos. Os projetos de lei número 33 e 34 são de autoria do vereador Giancarlos Monteiro de Souza e concedem o título honorífico de cidadão fortinense, o de número 33 ao senhor Gerry da Silva e o de número 34
ao senhor Eduardo Mancini. O projeto de lei número 35 e o 36 são de autoria do vereador Raimundo Tomás de Souza e concedem o título honorífico de cidadão fortinense, de número 35 ao senhor Antônio Anastácio Rodrigues Neto e o de número 36 ao senhor Guilherme Felipe Faria Lobo. O projeto de lei número 37 é de autoria do Gerardo Corrêa da Silva Júnior e concede o título honorífico de cidadã fortinense à senhora Delma da Costa dos Santos. O projeto de lei número 38 é de autoria da vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi, que concede o título honorífico de cidadã fortinense à senhora Michele Soares de Souza. O projeto de lei número 39 é de autoria do vereador Flávio Cavalcante de Lima e concede o título honorífico de cidadão fortinense ao senhor Almir Pereira Galvão Júnior. O projeto de lei número 40 é de autoria do vereador Marcos Cavalcante de Souza e concede o título honorífico de cidadão fortinense ao senhor Márcio Wellington de Almeida Ribeiro. Os projetos estão em discussão. A votação será nominal. Como vota o vereador Carlos Alberto Cipião? A favor de todos os projetos. Vereador Gerardo Corrêa da Silva Júnior. Voto a favor. Deu uma bagunçada aqui, mas tudo bem. Vereador Giancarlos Monteiro de Souza. Voto a favor, presidente. Vereador Flávio Cavalcante de Lima. Voto pela aprovação, presidente. Vereador Francisco Roberto Barbosa. Voto pela aprovação. Vereador Gerardo Corrêa. Tu votou, né, Júnior? Vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira. Voto a favor. Vereador Marcos Cavalcante de Souza. Voto a aprovação de todos os projetos. Vereadora Monique Ribeiro da Costa. Voto pela aprovação de todos os projetos. O vice-presidente da Casa, Orlando da Costa Oliveira. Senhor presidente, voto pela aprovação de todos os projetos, inclusive 2 são de minha autoria. Muito obrigado. Vereador Raimundo Tomás de Souza. Presidente, voto pela aprovação de todos os projetos. Francisco Roberto votou? Pronto, todo mundo votou, né, gente? Ok, estou perguntando porque deu uma bagunçada aqui. Então, os projetos de lei 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, todos de 2022, concedendo títulos de cidadão fortinense aos respectivos nomes, estão todos aprovados por unanimidade. Na sequência, passemos à discussão e votação também em bloco dos requerimentos 102 e 103, ambos de 2022. O Rafael com a leitura das emendas. Requerimento número 102 de 2022, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião, que requer ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, Anselmo de Souza Ferreira, a implantação de academia ao ar livre ao lado da CE 123, no espaço existente em frente à residência da professora Roberta de Oliveira Nunes, no distrito da Viçosa, cidade de Fortim. O requerimento número 103, de autoria do vereador Marcos Cavalcante de Souza, que requer a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, soluções para as prestações de serviços no sentido de promover melhorias na qualidade da água fornecida aos consumidores da Rua Luiz Borges, próximo da Torre da TIM, na sede do município de Fortim. A votação dos requerimentos será simbólica. Os requerimentos estão em discussão. Já passemos à votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. Os requerimentos 102 e 103 de 2022 estão aprovados por unanimidade. A gente finaliza a ordem do dia e é momento de novamente facultar a palavra aos senhores vereadores. Vereadora Monique precisa se ausentar, concedido. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Marcos, com a palavra. Boa noite, presidente, senhoras e senhores vereadores. É só para enfatizar que a casa encaminha esse ofício para a CAGES, porque mais uma vez estamos hoje vivenciando com problemas de água, de abastecimento,
e muita reclamação da população. Então a gente precisa, pelo menos, fazer a nossa parte, tá bom, presidente? Obrigado. É um problema recorrente, né, da CAGES aqui no nosso município. A minha localidade de Guajiru tem o CISAR lá, presta um serviço também de muito pouca qualidade. A população lá também tem se queixado da qualidade da água que chega às torneiras. Já recebi vídeos que a água é imprópria até para lavar roupa. E aqui na sede, no Fortim, parece-me que o pessoal está vivenciando essa mesma situação. Hoje eu vi até de servidores aqui da casa, né, que residem aqui na sede, que também estão passando por esse problema. É necessário esperar um bom tempo até que a água sente, né, e possa ser usada ali até mesmo para lavar os utensílios e tudo. Então, é um serviço público que a gente precisa cobrar essa resposta deles para o nosso município, né? Então, a gente já pede aos servidores que coloquem aí nos apontamentos para que a gente oficie, né? Muito embora não tenhamos aí o poder de polícia que faz tornar a coisa efetiva, mas que a gente encaminhe esse ofício como uma forma de mostrar que estamos atentos a essa demanda da nossa população. Porque a conta chega todo mês, né? E o cidadão que não efetua o seu pagamento tem sua água cortada. Se for a energia, tem sua energia cortada. Só uma parte, presidente. E caso não tenha resposta da companhia, os convidaram para eles virem fazer presente aqui, para eles darem uma justificativa, que não pode a população estar passando por isso, né? Sem dúvidas. A palavra segue facultada, o vice-presidente da casa com a palavra. Senhora presidente Queitaneira, vereadora Márcia, demais vereadores, senhores vereadores, servidores da casa, aqueles que nos assistem, eu queria cumprimentar a todos. E eu queria ressaltar aqui sobre a Enel, né, que é muitas reclamações que a gente recebe também, né, da Enel. E, inclusive, eu assisti essa semana que ela se manifestou, vai deixar o Ceará, né? Inclusive, o futuro governador, né, também, não sei se ela já tem ideia que o governo tem já se manifestou também, né, de não contar com o serviço da Enel a partir do próximo ano. Então, é isso que eu queria passar aqui, né, que eu ouvi essa semana que a Enel já se manifestou por ela própria, né? Acho que não está esperando nem que o governo tome alguma atitude. Ela própria mesmo está querendo deixar o Ceará e ela percebe isso hoje, parece que em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E eu acho que em outros estados também. Viu o lucro, presidente? Passou de não sei quantos milhões para, tipo, 22 para 14. Aí ela já acha que ganhou pouco. Metendo esse lucro absurdo. E a gente torcer que outra empresa que venha prestar esse serviço, né, realmente preste um serviço melhor para a população. É isso que a gente espera, né? E eu queria ressaltar, senhor presidente, que o senhor esteve na rádio Canoa, DLHT, né, participando do programa de Task Force, onde você manifestou o funcionamento daqui da casa, né? Ressaltou a preocupação de todos os vereadores do nosso município, inclusive ressaltou como o prefeito trata, né, aqueles requerimentos, aqueles projetos enviados para essa casa ao executivo. E é importante isso, né, para a população ter uma ideia, né, desse compromisso que se tem com a nossa população, que nós vereadores temos com a nossa população. Nós estamos tendo um compromisso não só com o executivo, mas por extensão a toda a população. Então, no mais desejar, né, sempre que nosso município vá de vento em popa, inclusive nós estamos num momento bom, graças a Deus, o município está se desenvolvendo. O prefeito Anselmo tem desempenhado um grande papel, nós somos sabedores disso, a população tem conhecimento do dia a dia
né? Mas sempre nós e a população queremos sempre mais, né? É isso que nós esperamos, é isso que nós acreditamos, né? E no mais desejar um bom fim de semana a todos, com muita saúde para todos nós, toda a população frontense. Muito obrigado. Obrigada, Orlando. Palavra segue facultada. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Primeiro secretário, Raimundo Tomás, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Só para lembrar, né, para nós vereadores, que hoje tem nosso Pontal Arte, né? Está acontecendo. O Atlético já começou e nossos vereadores estão todos convidados, né? Muito Para bom, nós, Raimundinho. né, Márcia? Vamos lá, né, Márcia? Prestigiar aqueles momentos bonitos, né? Depois da pandemia, acho que é o primeiro, né? Teve ano passado. Não, teve ano passado. Pois é, só para Teve. isso, né, presidente? É uma coisa importante, que é uma coisa que envolve muita arte do nosso Pontal, né? Nossa cidade, e é interessante os vereadores estar presentes. Sem dúvidas. Ótima, ótima lembrança, e fica o convite do Raimundinho a toda a nossa população que prestigiem esse evento local, tão bem falado pelas pessoas que têm vindo visitar o nosso município, que é o Pontal Arte, que eu me sinto também parte desse projeto, né? Afinal, quando a associação de moradores do Pontal do Maceió ainda era minúscula, né? Ainda estava assim engateando, ali tentando levar esse projeto adiante. Eu fui autora de uma proposta que tornava de utilidade pública aquela associação, e eu fico muito feliz de hoje ver o município dar todo esse suporte para o acontecimento desse evento, e também pela magnitude que ele se tornou, né? A proporção que tem hoje o Pontal Arte, se a gente imaginar há 10 anos passados aí, 8, 10 anos passados, era uma coisa ainda muito pequena e que não tinha essa visibilidade que tem hoje, né? Tudo isso a gente também tem um turismo potencializado, a gente reconhece as belezas naturais do nosso município, mas isso também se deu, em boa medida, pela infraestrutura que hoje o município de Fortim oferece aos seus visitantes. A gente tem falado e reiterado, como o Orlando disse hoje, agora há pouco, né? Eu estive, de fato, pela manhã, no programa do Tasto Forte, e sempre procuro aqui levar o nome, não da Keitiane, né, enquanto presidente, não só da mesa diretora, enquanto nós que compusemos aqui a casa, mas sim o nome dos vereadores, né, o nome do Legislativo de Fortim, que também tem sido esse suporte do nosso executivo. Embora sejamos poderes ali harmônicos e independentes, a gente procura fazer o melhor para a nossa população, tendo o compromisso de aprovar demandas que beneficiam o nosso povo. Então, por esses motivos que eu agradeço a todos os vereadores aqui da Câmara Municipal de Fortim por terem me conduzido à presidência da casa, pela confiança a mim delegada para dirigir esses trabalhos, mas principalmente aqueles que foram às urnas e nos elegeram como seus representantes, né? Afinal de contas, são os nossos eleitores que nos deram esse poder de voto, esse poder de fala, para que a gente possa representá-los. Então, eu aproveito essa lembrança aqui do Orlando e agradeço não só aos meus eleitores, mas aos eleitores de cada vereador que compõe a casa e que votou e que nos conduziu aqui a este mandato de muito compromisso, que eu vejo aqui todos os vereadores incumbidos de oferecer o seu melhor à nossa população. E a gente arremata aí com o convite do Raimundinho, lembrando que o Pontal Arte se estende aí até o domingo, Raimundinho? Até o domingo. Então, vocês estão todos convidados. Não percam essa oportunidade de conhecer a cultura local do nosso município. Sem nenhum vereador mais desejando fazer uso da palavra, a gente declara encerrada a 34ª sessão ordinária do ano de 2022, convocando a todos para participarem da 35ª sessão ordinária a ser realizada dia 1º de dezembro de 2022.